GDF anuncia reajustes de até 25% nas passagens de ônibus e metrô. Homem morre eletrocutado ao tentar restabelecer energia em prédio da Caixa. DF registra mais de 19 mil casos confirmados de dengue em 2016. E obras da Praça da Juventude, em Ceilândia, estão paradas. Ainda os preparativos para a festa da virada de ano. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. E a gente começa o Band Cidade com uma péssima notícia que vai pesar no bolso do brasiliense. Os preços das passagens de ônibus vão aumentar na segunda-feira. Sobem de R$ 2,25 para R$ 2,50 as linhas circulares internas, de 3 para R$ 13,50 as de ligação curta e de 4 para 5 as viagens de longa distância e integração e as de metrô. A Secretaria de Mobilidade informou que o reajuste é necessário para acompanhar a elevação de custos do sistema, manter as gratuidades para estudantes e pessoas com deficiência e compensar os quase 10 anos de congelamento das tarifas, enquanto outros índices cresciam. A reportagem completa sobre o reajuste você confere no Band Cidade, segunda edição, às 10 para 7 da noite. Agora, que presente de grego de fim de ano para o passageiro que precisa tanto. E olha, está com a corda no pescoço, né? Porque a crise está aí. A crise está aí, como sempre, né? A população tem uma notícia péssima dessa, sim, do nada, no estalar de dedos, né? Isso não foi discutido na Câmara Legislativa, isso não foi discutido em fórum com moradores, nem nada. Foi uma decisão de gabinete e você deu aí várias, né, Rodrigo, várias justificativas que a Secretaria de Mobilidade apresentou para esse aumento. Mas eu conversei com um economista agora há pouco e ele disse o seguinte: olha, isso aí até é parte da verdade, mas a verdade não é toda isso, dentro dessas explicações, dessas justificativas, não. Uma coisa muito importante é o seguinte, que é importante esse aumento para o governo diminuir a parte dele no financiamento do sistema. Então, com as passagens mais caras, as próprias passagens financiam a maior parte do sistema. E aquela parte que o governo tem que injetar lá no sistema para garantir o equilíbrio, vai ficar menor, ou pelo menos vai deixar de crescer. Para manter o custo do sistema, para manter o custo da operação dos ônibus, para manter o custo da operação do metrô, para manter o lucro das empresas de ônibus, tudo isso aí. E como sempre, claro, a corda arrebenta do lado mais fraco, que é a população. Para o passageiro, creu. Bota creu nisso, hein? Olha, há 4 anos, moradores de Ceilândia esperam a construção da famosa Praça da Juventude. O projeto prevê a instalação de um centro de lazer no lugar da antiga Cracolândia da região, também conhecida como Castelo de Grayskull. O projeto até saiu do papel, mas ficou no meio do caminho. Há bem pouco tempo, a população contava cada gota de água que saía pelas torneiras. Mas parece que o abastecimento de água ficou no passado. Até porque na obra da Praça da Juventude, em Ceilândia, a água é desperdiçada sem qualquer cerimônia. Na verdade, essa é apenas uma das diversas provas do abandono desse canteiro de obras. O Tiago, que passa por aqui todos os dias, nem se lembra mais quando viu ou se é que viu alguém trabalhando por aqui. Nunca vi alguém trabalhando aqui desde que eu moro aqui. Tem quanto tempo isso? Tem mais ou menos uns 6 meses. E não é só ele que tem sentido que a obra está largada. O Francisco fala que o local, que foi abandonado pelo governo, foi ocupado por moradores de rua e usuários de drogas, levando insegurança para a região. Outro dia eu vi uma colega minha que mora ali embaixo, ela falou: eu prefiro pegar o ônibus aqui do que subir naquela estação sozinha, porque eles atacam, somente as mulheres. E essa obra aqui, com esses abertos aqui, ou seja, propício para isso. A Rita mesmo diz que já foi assaltada e que agora passa por aqui porque é a única opção de caminho. Passar tranquilo a gente não passa, né? Mas a gente tem que arriscar. Coincidência ou não, a obra foi paralisada no mesmo dia em que estava prevista a entrega, 14 de novembro.
Em nota, o governo diz que não há previsão de quando será retomada. Isso porque o Ministério do Esporte não teria repassado toda a verba. Com isso, apenas 7% da obra foi realizado. E de quase 3 milhões de reais que seriam investidos, pouco mais de 157 mil foram gastos aqui. Dinheiro que está literalmente escorrendo pelo cano. Pois é, a CAESB informou que não estava sabendo da situação e que vai enviar uma equipe ao local para resolver o problema. Nós também entramos em contato com o Ministério do Esporte para saber o porquê da verba não ter sido repassada. Olha, a justificativa da liberação de recursos ocorre mediante a evolução da obra. Disse ainda que já repassou à Caixa Econômica Federal quase 120 mil reais e até lá resta a população esperar, Sérgio. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. O poder público no Brasil, né, Rodrigo, seja ele a administração direta, indireta, estatais, é muito bom para enfiar a mão no bolso da população. Só que essa tunga mesmo, não é retribuída na forma de bons serviços prestados. A gente vê isso aí, ó. A gente viu claramente aí nessa praça lá na Ceilândia. As imagens são realmente de arrepiar e as pessoas ficam com medo de passar por ali, principalmente dependendo do horário, né? Depois das 6, 7 da noite, então a coisa fica muito pior. Então, o que a gente tem que fazer? É isso, é cobrar das autoridades que prestem os serviços que deveriam estar sendo prestados. E os bombeiros registraram um incêndio nesta madrugada de sexta-feira. Uma borracharia foi tomada pelas chamas em Sobradinho. O fogo se concentrou nos pneus guardados dentro da borracharia, que fica perto do condomínio Nova Colina, da BR-020, mas se alastrou para o lado de fora, queimando o restante do material. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5 horas da manhã e passaram meia hora controlando as chamas. Os bombeiros passaram meia hora controlando as chamas. Por causa do horário, não havia ninguém na borracharia. O laudo com as causas do incêndio deve ficar pronto em 30 dias e um mês. E todo mundo gosta de uma boa festa de Réveillon e se vier acompanhada de fogos de artifício, melhor ainda. Mas é preciso organização e muito cuidado com a famosa queima de fogos. Diversão e responsabilidade formam a dupla perfeita para quem vai usar o material nas comemorações. As orientações para evitar acidentes começam na hora de comprar o produto. Veja só. Nessa loja do Núcleo Bandeirante, a procura aumentou muito no último mês. Clientes como o Marcondes, que decidiu fazer a festa em casa, reunir a família. Comprou bombinha para as crianças e rojões maiores para os adultos. Ele garante que lê as instruções de uso e acompanha tudo de perto para evitar acidentes. Sempre leio, sempre oriento os meninos, né? Tenho filhos de 7, de 12 anos, então tem que ter esse acompanhamento sim. Tem que ler, a instrução é fundamental, tem que ser seguida. Outro cuidado importante é procurar lojas autorizadas, que passem pela fiscalização do Corpo de Bombeiros. É que esses produtos são controlados pelo Exército e seguem padrões de qualidade estabelecidos pelo Inmetro. Tudo para garantir a segurança do consumidor. Produtos com defeito ou usados de forma incorreta podem provocar incêndios, queimaduras e até amputações. E mesmo depois de usados, os fogos ainda oferecem risco, principalmente para as crianças. Após a queima de fogos, você pode jogar com a mangueira, jogar água em cima dos produtos para ele ficar molhado, para evitar que as crianças possam reutilizar esses produtos que falharam no outro dia. O Corpo de Bombeiros explica que os rojões, muito comuns nessa época, nunca devem ser segurados, mesmo os que têm vareta. O ideal é sempre manter uma distância de 20 metros depois de acender o pavio. Não soltar debaixo de árvores, marquises, próxima à fiação elétrica, entre outras localidades que possam logradouros, postos de gasolinas, escolas, depósitos de gás e semelhantes. Outra dica é sempre utilizar o suporte de segurança que vem com o produto. E já que ninguém vai estar por perto, também é bom apoiar os fogos com pedras mesmo. Na hora de acender também tem um cuidado. Exatamente. Utilizar de preferência o fósforo. O Corpo de Bombeiro recomenda que seja com fósforo e coloque o pavio contrário a quem vai acionar e evitar ficar aqui na direção do fogo. Além disso, o senhor estava dizendo que é importante ficar próximo da área, ter um extintor, um balde d'água. Exatamente, todo método preventivo é recomendado. Com todos esses cuidados, é só aproveitar a festa.
É, que seja só festa mesmo, né? E olha, a Polícia Militar anunciou um esquema de segurança para a noite da virada. Quase 500 agentes de segurança vão trabalhar para garantir uma festa tranquila aqui na capital do país. O reforço do policiamento será na Esplanada dos Ministérios e na Prainha. Cerca de 15 mil pessoas devem participar das festividades nesses locais. A Polícia Militar estará presente a partir das 8 horas da manhã, fazendo faixas de travessia na Alça Leste e também aqui no Museu da República, permitindo que tanto quem esteja no museu como no gramado consiga ir e vir de um lado para o outro, uma vez que a gente tem os banheiros ali também. A mudança no trânsito vai começar às 2 horas da tarde de sábado. Tudo para facilitar o acesso das pessoas que vão celebrar a chegada de 2017. A partir das 14 horas estaremos fechados com a S1 da L2 Sul até a Alça Leste e na N1 da L2 Norte até o Teatro Nacional. Lembrando que da L2 abaixo até o Congresso Nacional e até a L4 estarão abertos para qualquer fluidez das pessoas que queiram ou transitar ou estacionar nos ministérios da Ala Sul, também como da Ala Norte. O transporte público também será reforçado. Haverá um aumento no número de ônibus com destino à Esplanada a partir das 6 da tarde. O metrô funciona normalmente até às 11h30 da noite de sábado. E quem for de carro poderá estacionar na plataforma superior da rodoviária, nas vagas dos ministérios e nos anexos. Mas segue o alerta para quem for dirigir. Por ser um evento festivo, assim bem como o Natal, a Polícia Militar e os amigos do Detran estarão também intensificando um pouco mais e coibindo a utilização do álcool com aquela pessoa que ainda persiste em dirigir. Agora é só esperar para curtir a festa que promete ser animada. Na Esplanada, atrações como a banda Móveis Coloniais de Acaju e o cantor Criolo vão dar um toque especial. Na Prainha, além do tradicional cortejo aos orixás, atrações musicais de estilos variados também vão marcar presença. E com a crise, uma saída é apostar na sorte. A Mega Sena da virada promete pagar 225 milhões de reais ao apostador que acertar sozinho os 6 números que serão sorteados amanhã, a partir das 8 da noite em São Paulo. As apostas para o concurso mais esperado do ano podem ser registradas em qualquer casa lotérica do país até as 2 da manhã. Às 2 de amanhã. A aposta simples custa apenas R$ 13,50 e pode ser feita nos volantes especiais da Mega da Virada ou em volantes comuns da Mega Sena. E o presidente Michel Temer está em Marambaia, no Rio de Janeiro, onde passa o Réveillon com a família. O local é uma reserva da Marinha. A segurança foi reforçada. Enquanto isso, foi publicado no Diário Oficial de hoje o valor do novo salário mínimo. Os detalhes ao vivo, chegando com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Enquanto ficou o salário mínimo, hein, Renata? Boa tarde. Oi, Rodrigo. Muito boa tarde para você, para o Sérgio Amaral. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando, todos já em clima de festa, de Réveillon. Tomara que 2017 realmente seja bem melhor que 2016. Temos essa confiança de que será. O valor do salário mínimo é o seguinte, esse valor já começa a valer a partir de 1º de janeiro, portanto já na semana que vem, passando dos atuais R$ 880 para R$ 937. Respondendo a sua pergunta, o novo salário mínimo tem um valor de R$ 937. Isso significa um aumento de R$ 57 ou de 6,47%. Esse aumento, ele não foi o aumento que o governo inicialmente havia proposto, sugerido em agosto desse ano. Então, ele ficou algo em torno de 9%, R$ 9 a menos. E uma das justificativas do governo para não chegar a esse patamar é que a inflação deste ano de 2016 não foi a prevista, ou seja, foi abaixo da que estava previsto aí os números. E a gente sabe que para reajustar esse valor do salário mínimo existem alguns índices. E um desses índices é exatamente o índice inflacionário, ou seja, a inflação. Então, essa foi uma das justificativas aí do governo para não alcançar esse patamar aí. Então, a gente lembra o seguinte, o valor diário do salário mínimo passa a ser de R$ 31,23 e o valor por hora
R$ 4,26. Claro que todo aumento é bem-vindo, mas para o trabalhador que ganha o salário mínimo ainda é pouca coisa, né, Rodrigo? Mas já é, com certeza, alguma coisa. Agora a gente muda um pouco de assunto, uma notícia triste. A Polícia Civil lá do Rio de Janeiro confirmou que o corpo encontrado carbonizado é, de fato, do embaixador da Grécia aqui no Brasil. A gente estava dando essas notícias, essas informações, e aí você vê imagens dele e da mulher dele, viu, Rodrigo? O que acontece? A mulher dele é suspeita de ter participado desse crime. Então a gente lembra aqui a história que Kyriakos Amiridis estava desaparecido desde segunda-feira, quando a própria mulher dele acionou a polícia falando sobre esse desaparecimento dele. Então a polícia, inclusive, decretou a prisão dela, da mulher dele e também de um policial militar. Então a suspeita é que os dois, ela e o policial, tenham participado aí do crime. Não se sabe exatamente, claro que as investigações agora é que vão ser mais aprofundadas para saber exatamente quem foi que praticou o crime, se eles foram os mandantes, mas a suspeita é exatamente essa. E claro que a polícia tem indícios aí suficientes, não por acaso já pediu aí a prisão tanto dela quanto do policial militar. Rodrigo. Obrigado, Renata. É claro que está todo mundo de olho lá em 2017 e na grana, Sérgio Amaral, com esse novo salário mínimo, ficou um pouco abaixo do previsto por causa da inflação. Porque a inflação foi menor do que era prevista lá em agosto, como disse a Renata. Agora, a questão do salário mínimo no Brasil, né, Rodrigo? Infelizmente, o salário mínimo só ratifica um ditado que existe aí, né? Que é: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? Esse aumento, como foi aí de 6,5%, ele significa a inflação prevista para esse ano, porque a política de reajuste do salário mínimo, já há alguns anos, há uma política de reajuste de ganho real do salário mínimo. Como é que é isso? É reajustar pela inflação. Isso significa o quê? Fica do mesmo jeito que estava o ano passado, mas com o ganho real do crescimento da economia de 2 anos anteriores, crescimento do PIB. Só que nos 2 últimos anos não houve crescimento do PIB. A gente está numa baita recessão. Então, esse ano que está terminando agora, por exemplo, a gente vai ter aí 6,5% de inflação, mas a economia está caindo 3,8%. Quer dizer, se fosse seguir a lógica econômica da lei, o salário mínimo só poderia ser reajustado por 2,7%. O que não pode. Então, tem que ser pelo menos a inflação 6,5%, o que vai dar um ganho real, justamente porque houve essa recessão, houve a queda do PIB. E aí o que acontece? Para onde que vai esse dinheiro? Esse dinheiro, claro, quem ganha salário mínimo usa grande parte do salário para comer alimento, para comprar alimentos para comer, claro, né? E aí o que acontece? Existe um risco pequeno, alertam alguns economistas, de que mesmo com a recessão, com o aumento da compra de alimentos, os alimentos registrem uma ligeira alta da inflação. Por isso que a gente diz, né? Salário mínimo no Brasil, como é que faz? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por quê? Porque pode pressionar a inflação, vai pressionar o caixa da Previdência Social de várias prefeituras pequenas, mas pelo outro lado, pelo lado de quem ganha salário mínimo, não resolve a vida. O salário mínimo, mesmo com esse aumento, não vai ser capaz de fazer com que as famílias tenham todas as suas necessidades básicas atendidas. E a seguir, a DF registra mais de 19 mil casos confirmados de dengue em 2016. O Band Cidade volta logo depois do intervalo.